Então, conseguiram acompanhar a correção da aula anterior? Qualquer dúvida? Tô aqui. Vamos começar o nosso conteúdo novo. Página 33 do livro de Ciências, Ciclo da Matéria. Nós temos aí essa imagem, né, que representa o ciclo da matéria. E um texto, vamos ler. A manutenção da vida depende de uma constante renovação da matéria. As trocas existentes entre os seres vivos e o meio ambiente mantêm o equilíbrio e a renovação de elementos e substâncias através de ciclos. Com a morte de um organismo, a matéria orgânica que constitui seu corpo é degradada e os elementos químicos que a compõem retornam ao ambiente na forma de matéria inorgânica. Na imagem nós podemos perceber que o Sol ele é a fonte primária de energia, né? É a partir dele que tudo acontece. Nós temos os consumidores, que são os animais. Então aí na imagem nós temos, acho que é um grilo, representando, né, o animal que é o consumidor. Na morte desse grilo, o corpo dele vai se decompor, né? A matéria vai se decompor. Na decomposição vão surgir as bactérias e os fungos. Nesse processo de decomposição, ele vai liberar bactérias e fungos, que vão ser absorvidas no solo, né, na terra. E vai ser transformado em quê? Em sais minerais e água. Então, eles vão se misturar e a partir disso que vai acontecer o quê? As produtoras, que são as plantas, irão nascer. Nós chamamos isso, vocês conhecem como adubo, por exemplo. Ou seja, ajuda a terra a ficar rica em sais minerais, em proteínas, em fonte, né, de vida para essas plantas. Porque não adianta você pegar, por exemplo, uma semente e plantar num solo que não está preparado, que não tem força, né? Não tem vigor, não tem sal mineral, não tem nada, a planta não vai vingar, ela não vai nascer. Você vai plantar à toa. Agora, uma terra, um solo preparado, vai nascer e vai nascer bem, vai nascer rápido. Página 34, cadeia alimentar. Os seres vivos são intimamente relacionados entre si com o meio ambiente, principalmente com relação à alimentação. Tanto para os animais como para os vegetais e os outros seres. O alimento é um elo. Assim, forma-se entre eles uma relação chamada de cadeia alimentar. Como exemplo da cadeia alimentar, podemos citar o gafanhoto que come a planta, o sapo que come o gafanhoto, a cobra que come o sapo, o gavião que come a cobra e os fungos e bactérias que decompõem o gavião, encerrando a cadeia alimentar. Por que nós estudamos primeiro o ciclo da matéria? Para nós sabermos como funcionam os vegetais, não é isso? Que no caso são os produtores. Antes dos produtores vêm os fungos e as bactérias, que são os decompositores, que é o que está lá na terra, no solo, para dar fertilidade para poder nascer a planta. Antes desses fungos, bactérias, enfim, tem o quê? Tem o corpo que se decompôs, que aí no caso, como exemplo, nós temos o gavião, né? Então, voltando, né, para o sentido correto aí da cadeia alimentar. Nós temos o gafanhoto que foi comido pelo sapo, o sapo que foi comido pela cobra, a cobra que foi comida pelo gavião. O gavião morreu, entrou em decomposição o seu corpo. O que aconteceu? Liberou fungos e bactérias que foram diretamente para o solo. E desses fungos e bactérias nasceu um vegetal. Entenderam agora melhor a página anterior? Por isso que é necessário primeiro explicar como que funciona, né, aí o ciclo da matéria para vocês entenderem depois a cadeia alimentar. Vamos aí terminar de ler. Entre os animais existentes na natureza, encontramos aqueles que caçam, conhecidos como predadores, e os que são caçados, que se chamam presas. Assim, ora um animal pode ser predador, como é o caso do sapo, que caça o gafanhoto. Ora, ele pode ser presa, que é quando o sapo é caçado pela cobra. Entretanto, os animais não comem nem caçam apenas um único tipo de ser vivo, o que faz com que as cadeias alimentares de um ecossistema se relacionem, formando a teia alimentar. Vamos agora para a próxima página, página 35. O equilíbrio do ecossistema está ligado à realização de todas as etapas.
Caso alguma dessas espécies venha a ser extinta, as outras não resistirão, uma vez que todas possuem uma relação de interdependência, ou seja, uma depende da outra para sobreviver. A cadeia alimentar é composta de alguns membros. Vejam quais. 1. Produtores. São os seres clorofilados, ou seja, capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Na natureza, os principais produtores são as plantas e as algas. As substâncias produzidas por eles, por meio da fotossíntese, são indispensáveis para a sua nutrição e para a nutrição dos seres vivos que se alimentam dos vegetais e das algas. 2. São os consumidores primários. São os animais herbívoros, ou seja, que se alimentam apenas de vegetais. São herbívoros o coelho, a anta, entre outros. São animais que não comem outros animais. 3. Consumidores secundários. São os carnívoros que se alimentam de outros animais, como a onça, as cobras, e os onívoros, que comem animais e plantas, como o homem e o lobo-guará. O homem, porque nós comemos, animais, nós comemos plantas, porque nós comemos vegetais, enfim. E 4, os decompositores. Os seres decompositores são considerados uma classe especial de consumidores que realizam o fechamento da cadeia alimentar e que transformam os restos dos seres vivos em nutrientes, que ficam no solo e são aproveitados pelos vegetais para realizar a produção do seu próprio alimento. São as bactérias e os fungos que se alimentam de matéria orgânica de organismos mortos, como restos de vegetais e animais. Eles decompõem o alimento, devolvendo ao meio ambiente os nutrientes que são utilizados pelos produtores. Portanto, os decompositores fertilizam o solo. Os cogumelos são decompositores, porque eles são fungos. Ok? Até aí tá fluindo, pessoal? Página 36. Os seres vivos consumidores podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem. Os herbívoros são os que se alimentam apenas de vegetais. Os carnívoros, de carne. E os onívoros, eles comem os dois, tanto os vegetais como a carne. Os hematófagos se alimentam de sangue e os insetívoros de insetos. Então, nós temos uns exemplos aí, carnívoros, tubarão, o jacaré, Aí temos o leão, a onça. Os herbívoros, que se alimentam só de vegetal, de plantas, enfim. Temos a girafa, como um animal grande, selvagem, e nós temos o grilo, que nós encontramos em qualquer lugar. E os onívoros, que se alimentam dos dois, tanto das plantas, dos vegetais, quanto dos animais, que somos nós, o homem, e aí, no caso, o lobo. Observe a tabela. Animais: gafanhoto, capivara, boi e girafa. Nutrição: plantas. Consumidores: herbívoros. Eles se alimentam de plantas, então eles são classificados como herbívoros, que eles comem apenas plantas. Onça, leão, gavião, tubarão, eles comem carnes de outros animais, então eles são classificados como carnívoros. O homem e o lobo-guará, eles comem tanto plantas quanto animais, então são onívoros. Pernilongo e carrapato, por exemplo, eles se alimentam de sangue, são os hematófagos. Tamanduá e alguns pássaros, por exemplo, eles comem insetos, são insetívoros. Então, essas são as classificações. Vocês vão fazer as atividades da página 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Tá bom, gente? Tá bem facinho, tem bastante atividade aí de selecionar, é só vocês prestarem atenção, porque o conteúdo não é difícil, é bem tranquilo, mas caso vocês tenham dúvidas, vocês podem, tá bom, me perguntar, tirar suas dúvidas, enfim. E nós vamos pro livro Alimentação Saudável, tá? Eu vou colocar o gabarito da correção da aula anterior
e vocês vão fazer os exercícios das páginas 13, 14 e 15, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Um beijo!